A gente fala exatamente da inflação, né? A gente continua falando da economia com uma notícia nada boa, porque o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, teve mais uma alta agora no mês de novembro. Pois é, os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE e quem tem informações para a gente sobre esse assunto é o Lucas Mota, que está ao vivo aqui com a gente. Lucas, boa noite para você. De quanto foi aí essa variação? Dá para o pessoal de casa ficar preocupado? Como é que tá? Olá, Dante. Boa noite para você, boa noite para Diniz, uma boa noite especial também para quem nos acompanha. Essa variação para o mês de novembro foi de 39%. Importante a gente esclarecer também para você que está nos acompanhando que, em que pese seja uma alta, ela é ainda um pouco menor daquilo que foi registrado no mês anterior, no mês de outubro, quando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é basicamente o índice que mede a inflação do país, registrou uma alta de 0,56%. Só que se a gente for ampliar um pouco mais essa lupa e fazer uma comparação direta com o mês de novembro do ano passado, 2023, naquele mês o IPCA foi de 0,28%. Então a gente está com 11 pontos percentuais, 0,11 pontos percentuais acima daquilo que foi estabelecido no último ano para esse mês. E aí a gente preparou inclusive uma cartela para você aí do outro lado nos acompanhar, alguns dos itens que foram os principais responsáveis por puxar essa alta para 0,39 nesse mês de novembro. E aí a gente faz um grande destaque que é realmente para o grupo de alimentação. Essa é realmente a parte que tem a maior presença, a maior volatilidade dentro de todos esses itens. Também temos bebidas, transportes e despesas pessoais. A gente faz também uma observação aqui que, em que pese haja essa alta constatada agora no mês de novembro, segundo o IBGE e a análise que foi feita pelo instituto responsável por essa divulgação, o que a gente viu no mês de novembro é um pouco diferente daquilo que foi presenciado no mês anterior, no mês de outubro. Isso acontece porque no mês de novembro, a inflação, o IPCA, esses índices, eles se concentraram mais em uma menor quantidade de produtos do que aconteceu, por exemplo, em outubro. Isso é considerado um patamar de difusão, uma das métricas usadas para entender a projeção da inflação dentro da economia do país. Em outras palavras, em novembro, menos itens tiveram um peso muito maior para a elevação dos custos desses preços para o consumidor do que no mês de outubro. E também a gente precisa falar do acumulado do ano até agora, porque a gente tem registrado 4,87% dentro dos últimos 12 meses, levando em consideração os últimos 12 meses. Então, se a gente for fazer essa comparação entre novembro e outubro, a gente tem 4,87% e 4,76%. Acontece que esses dois valores, eles são acima do que era previsto pelo Banco Central, pelo Ministério da Economia, enfim, por todo o conselho, na verdade, que faz parte desse controle e dessa gestão da inflação dentro do país. A estimativa era chegar mais ou menos agora no fim do ano, em novembro e dezembro, com esse ponto próximo de 3%, levando em consideração que era 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Se a gente estivesse dentro dessa meta estabelecida pelo Conselho e perseguida pelo Banco Central, a gente estaria fechando agora os últimos 12 meses em 4,5% ao todo e não 4,87%. Então, diversos fatores acabaram contribuindo para que essa meta ficasse abaixo, ou melhor, não fosse atingida dentro do controle da inflação aqui no país. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Lucas, pelas informações que você traz para a gente. Então, hoje tem uma alta mensal que acaba aumentando o acumulado dos últimos 12 meses. Ainda assim, essa alta é inferior ao que foi registrado em outubro. E a gente tem dois itens ali que pela tabela que o Lucas trouxe, que evidencia que é o consumo doméstico ali, principalmente Sim. A carne, não deu certo a história da picanha, não funcionou, e também a questão de transportes, né? E esse transporte, o que leva principalmente ele, tanto combustível, mas principalmente as questões de tarifas aéreas. O transporte aéreo acabou ficando bem mais alto. E aí tem uma situação, Adriane, você falou da questão da carne. Ontem a gente mostrou, inclusive, que a gente estava vivendo um recorde de consumo, né, de carnes em geral, né? Carne de boi, carne de frango, enfim. E é o terceiro mês seguido que a gente vem tendo alta em relação à carne. Então é preciso que a gente tenha
um olhar atento para isso. A gente sabe que os produtos desse período natalino também estão em alta em relação ao ano passado, então pode ser um indicativo que para dezembro a gente tenha que enfrentar mais uma vez uma notícia semelhante. É porque ave e suínos acabam sendo as substituições da carne bovina, né? Mas eu como muito mais carne de porco hoje do que antes, mas como todo mundo procura... Mas agora, no fim do ano, acabam sendo também as carnes mais procuradas, Exato. Então tudo vai ficar bem mais alto. Depois eu te passo uma receita de filé de porco, viu? Agora a gente vai fazer uma... Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.